Fala pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os desafios que esse momento que a gente está passando aí, que aliás parece que ele não vai, tá travado, mas a gente tem a esperança, tem a fé que ele vai passar, que ele vai melhorar, que é esse momento de pandemia, esse momento complicado, esse momento difícil. Então fui convidado a fazer essa reflexão. Quais são as lições que esse momento pode trazer? Quais lições a crise deixa? Tá, e eu resolvi colocar isso para o lado dos profissionais. O que os profissionais podem aprender com esse momento? O que eles podem tirar de lição para que eles evoluam com esse momento? Para que eles tirem alguma coisa positiva desse momento extremamente complicado, ok? Então eu vou falar um pouquinho sobre esse momento. Quais as lições que os profissionais podem aprender? E para a gente colocar em tópicos, eu trouxe aqui 3 tópicos que eu acho que vão clarear muito a mente, clarear muito o nosso jeito de pensar o mercado de trabalho e a nossa carreira profissional. E o primeiro tópico que eu queria falar com vocês é o seguinte, a gente repensar um pouco sobre estabilidade, né? Porque muita gente pensa hoje, lógico, bem menos do que um tempo atrás, sobre a estabilidade. O que é estabilidade? Você entrar numa empresa e você está tranquilo, você trabalhar de cabeça leve, que você está com seu emprego garantido, que você vai ter longevidade no seu trabalho. Só que isso a gente deve repensar, a gente deve analisar melhor, porque a estabilidade, como diz o grande Flávio Augusto, é uma falácia, não existe estabilidade. Por mais que você trabalhe CLT, que você trabalhe registrado, não é bem assim que funciona, tá? Essa estabilidade ela pode ser muitas vezes enganosa, porque hoje você está trabalhando, quem garante que amanhã a sua empresa não vai ter uma crise e você vai ser dispensado? Que venha uma outra pandemia, nada que a gente deseja, pelo amor de Deus, mas que venha algum outro problema parecido, então, e que você não tenha que ser dispensado da sua empresa. Então a gente acaba repensando sobre a estabilidade. Essa zona de conforto que às vezes a gente acaba caindo, que você precisa arrumar um emprego CLT, que você precisa os benefícios daquela empresa, que vai ajudar muito. E isso é óbvio, claro que ajuda, mas a gente não pode ficar apegado somente a isso, porque quando a gente cai nessa zona de estabilidade, você acha que você está ali, você está seguro e que você não precisa fazer mais nada. É isso que a gente deve repensar, tá? Porque você aí vai acabar não se desenvolvendo, não buscando melhorias, não buscando coisas melhores para sua vida também. Porque você está ali estável, está estabilizado, você não quer ter dor de cabeça. E isso não contribui nada para o crescimento profissional. Tá? Isso aí muito pelo contrário, você só vai regredindo, porque a partir do momento que você não aprende nada, que você está estável, que você não sai da sua zona de conforto, aquilo lá só te prejudica, te impede de crescer, de evoluir, de aprender, e isso cai muito nisso que a gente está falando sobre a estabilidade. Não caia nessa de estabilidade, tá? Por esses 2 pontos principalmente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe se realmente a sua empresa vai te manter amanhã no quadro de funcionários dela, e por você acabar caindo nessa zona de conforto que você não vai evoluir, não vai crescer, não vai querer buscar novos desafios, e isso é extremamente prejudicial para a sua carreira e, lógico, para a sua vida pessoal também. Uma outra lição que esse momento delicado trouxe para nós, para as empresas, mas eu acho que a gente pode também levar para a nossa carreira, para a nossa vida pessoal e profissional, é a seguinte: a gente deve inovar sempre, tá? Sempre buscar novos meios de fazer as coisas, de ver o que está acontecendo, o que o mercado está se movimentando, o que ele está mexendo ali que você deve inovar, que você tem que fazer de novo, porque muitas empresas foram pegas de surpresa nesse momento porque elas não inovavam. Elas caíam naquela zona de conforto, elas estavam naquela estabilidade que a gente acabou de falar e elas não inovavam, elas achavam que não era necessário inovar e elas acabaram sendo obrigadas a inovar. Tá? Agora, quando você não tem isso na cultura da sua empresa, você não tem isso bem arraigado ali no sangue da empresa de inovação, de buscar novos desafios, a hora que você vai fazer isso de forma forçada, que foi o que aconteceu com muitas empresas, você acaba fazendo de forma desorganizada. Você não planeja fazer essa inovação, você faz porque o mercado te impôs aquela situação. E quando você faz alguma coisa nesse sentido, sem planejamento, sem você estudar o que você está fazendo, você vai gastar recursos excessivos,
você vai se ver muitas vezes em beco sem saída, você não sabe o que fazer, talvez você não tenha o quadro de funcionários que você precisa para executar essa inovação, porque você não tem aquilo na sua cultura, você não tem aquilo como parte do seu negócio, tá? Então, não coloque só para o lado das empresas, olhe para o lado pessoal. Você está inovando? Você está buscando jeitos diferentes e novos de fazer o seu trabalho? Porque é isso que o mercado vai começar a demandar, ok? Então sempre olhe para isso, olhe esse jeito de trabalhar com inovação, coisa nova, desenvolvimento, ok? Essa é uma outra lição que as empresas que forem um pouquinho mais espertas, um pouquinho mais inteligentes, elas vão começar a colocar na sua cultura, tá? Não vão esperar acontecer uma catástrofe, um negócio surreal que ninguém imaginava para elas começarem a inovar. Tá? Então, esse outro ponto é extremamente importante. Coloque no seu DNA, no DNA da sua empresa, a inovação. Inove sempre. E o último ponto que eu queria falar com vocês é adaptação rápida. A gente já falou sobre os desafios, sobre estabilidade, sobre inovação, mas a gente tem que se adaptar ao momento. Então, se você foi pego de surpresa, você tem que colocar na sua empresa também que a gente tem que se adaptar. Você tem que estar esperto ao que está acontecendo e não ficar paralisado quando acontece alguma coisa que não estava dentro do seu planejamento. Tá? Se acontece alguma coisa que está muito fora do que você planejou, você tem que se adaptar ao momento. Eu preciso inovar, vamos nos adaptar, vamos ver o que a gente tem que fazer. E isso parte da junção, da inovação que a gente falou ali agora há pouco, mas essa adaptação. Então, se você tem que inovar, você tem que se adaptar ao momento. E quanto mais rápido você se adaptar, melhor vai ser a chance do seu sucesso. Ok? Então, se acontece alguma coisa muito diferente do que você planejou, muito fora de contexto do que você tinha para a sua empresa, mas você ficar paralisado, você fica estático, te dá um choque pelo medo, não vai ajudar em nada. Agora, se você tem uma mentalidade de adaptação, aconteceu isso, eu tenho que fazer o que para me adaptar? O que o mercado está pedindo? Eu tenho que me adaptar a ele. E isso você vai mudando a cabeça sua também para crescimento, para desenvolvimento, para adaptação do que o mercado está pedindo. E hoje a gente sabe que o mercado é muito dinâmico, tá? Cada vez mais ferramentas, tecnologias que a gente usava 2, 3 anos atrás, elas nem existem mais. Então, se você não se adaptar, você vai ficar fora do jogo. Seja para a empresa, seja para profissional. A adaptação deve ser rápida e coloque isso no seu DNA,